perigoso estudar muito e ficar frio espiritualmente? Ou isso é uma grande besteira? Ou as duas coisas? Vamos pensar sobre isso? Olá, eu sou o Marcos Honório Júnior e eu quero falar com você sobre um assunto que aflige muita gente. De fato, no meio da igreja existe muita conversa a respeito disso, muitas opiniões variadas. Existem aqueles que têm um amor e um desejo de conhecer mais a Deus e de estudar e de se aprofundar nas Escrituras. Existem aqueles, por outro lado, que querem ser muito fervorosos, mas têm medo de se entrar num mundo de estudo muito profundo e acabarão ficando frios. Por que isso surgiu no meio da igreja? Por que ele separou os crentes fervorosos e os crentes estudiosos? Isso é uma coisa que eu não sei explicar. Mas eu acho que tem um fundamento do porquê que isso acontece às vezes. Hebreus, no capítulo 4, a palavra de Deus, no versículo 2, a palavra de Deus diz que os judeus, eles ouviram a palavra, eles se envolveram com a palavra, mas a palavra que eles ouviram não foi acompanhada de fé no coração deles. É interessante pensar isso, que os judeus lá no Velho Testamento, lá no deserto, eles tiveram contato direto com a palavra de Deus. Deus falava face a face com Moisés, Moisés transmitia a palavra de Deus e eles viam a palavra se cumprindo diante dos seus olhos o tempo todo. Mas esse envolvimento com a palavra não foi seguido de uma atitude interior. Tiago diz no capítulo 1, no versículo 21, que nós devemos acolher com mansidão a palavra em nós enxertada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. Mas ele faz uma ressalva também, ele diz: e tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Quando Tiago me diz isso, ele mostra que o relacionamento com a palavra de Deus ele não pode ser, em hipótese alguma, apenas teórico. Ele tem que ser algo que transforme a sua vida. Talvez esse seja o problema de algumas pessoas que estão apenas buscando um conhecimento teórico, não um conhecimento que transforme as suas vidas. Mas, para ser sincero com você, uma coisa que eu acredito que pode atrapalhar muita gente é que muitas vezes, por achar a Bíblia um livro não tão simples, não tão fácil, que de fato ela não é um livro fácil. O Evangelho do Senhor Jesus é muito simples, mas a Bíblia é um livro cheio de segredos, cheio de coisas difíceis, de difícil... Qual a palavra para decifrar? Decifragem? Qual o verbo para isso? Difícil... De difícil entendimento. Então, por isso algumas pessoas acabam preferindo, ao invés de se debruçarem sobre a palavra de Deus, se debruçarem sobre autores variados, o que eu, em absoluto, sou contra. Eu sou muito a favor sobre isso. Mas existe um perigo de você ficar mais conhecedor de um determinado esquema doutrinário do que da verdade das Escrituras. Também é verdade que existem sim segmentos onde não existe a preocupação com a fé, com a transformação de vida, é apenas o conhecimento teórico e analítico por si só. Mas o que eu acho que é o maior perigo e o maior medo que essa questão do estudo e do conhecimento gera é que muitas pessoas pensam assim: eu sei que eu não sei. E se eu me expor a alguém que sabe mais do que eu, ela vai poder me manipular. E isso é muito triste. Porque, na verdade, o que nós vemos na igreja hoje é que a grande convicção da maioria das pessoas é que elas não têm um relacionamento correto e amplo com a palavra de Deus, não têm um relacionamento diário com a palavra de Deus. Por isso vivem amedrontadas e aceitam esse tipo de argumentação. Por outro lado, eu quero dizer para você, eu considero simplesmente impossível o estudo sistemático e real da palavra de Deus tornar alguém mais frio espiritualmente. Para mim isso não faz o menor sentido. Como pode eu me aproximar da palavra que revela Deus e acabar ficando mais longe dele? A única hipótese disso acontecer é se Deus fosse realmente ruim. Mas como Deus é maravilhoso, quando eu o conheço através da palavra que ele deu para revelá-lo, eu vou me aproximar dele. Deixa eu te dizer uma coisa. Um estudo que não te leva para Deus não é o estudo das Escrituras. Pode ser o estudo de algum esquema doutrinário, como eu disse, de alguma visão, de alguma coisa. Mas o estudo da palavra de Deus,
ele vai nos levar para Deus, ele vai nos aproximar de Deus. Eu, para ser sincero com você, nos momentos onde estou meditando na palavra de Deus, é raro mesmo, momentos onde esse estudo não termina com as minhas mãos levantadas e eu adorando ao Senhor. A palavra de Deus traz vários textos que falam sobre a importância do conhecimento. Talvez o mais famoso deles, João 8,32, né? E já alguns versículos antes, Jesus disse, a Bíblia diz claramente assim, e disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerem nas minhas palavras, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade não vos esfriará, a verdade não vai tornar vocês técnicos espirituais. A verdade, pelo contrário, vai libertar das coisas que te oprimem. Mas isso vem por conhecer a verdade, né? A libertação no reino de Deus, a libertação do Evangelho, ela não vem por imposição de mãos, por oração, ela vem por conhecer de fato a palavra de Deus. Daniel diz que o povo que conhece ao seu Deus é forte e faz proezas, é forte e ativo. O profeta Jeremias diz, quando eu vi as suas palavras, logo as comi e elas foram prazerosas para mim. Leia o Salmo 119, o famoso Salmo 119, e você vai ver que louvor à palavra de Deus. De fato, o salmista diz, enviou a sua palavra e nos sarou e nos livrou do que era mortal. Agora, talvez, enquanto eu estou falando aqui, você esteja em mente com um versículo, que é 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, e eu quero ler com você. Diz assim, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Muitos têm se apoiado nessa frase, a letra mata, mas o Espírito vivifica, para dizer que eles querem ser crentes do Espírito, não da letra. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é a letra que mata? A letra da palavra de Deus revelada aos homens? Não faz sentido isso. Não faz sentido acreditar que se eu mergulhar na palavra de Deus e estudar profundamente a palavra de Deus, isso vai me matar espiritualmente. Não é disso que Paulo está falando aqui. O que Paulo está falando é comparando as duas alianças. Uma aliança escrita com letras em tábuas e que foi dada para condenar os homens, foi dada para avultar o pecado dos homens, foi dada para revelar que os homens estavam em pecado e estavam na morte. E uma outra aliança que foi dada para trazer vida gratuitamente, foi dada para dar vida no Espírito. O ministério da condenação, o ministério da lei, o velho mandamento, a letra escrita em tábuas, ela veio sim para condenar, mas a nova aliança veio para dar vida. E não foi isso que Jesus disse? Jesus disse que veio para trazer vida e vida em abundância. Mas você não deve pensar jamais e nunca mais aceite essa ideia de que a letra que mata é a palavra de Deus ou é o muito estudo. Isso é um erro doutrinário. O estudo da palavra de Deus vai libertar você, vai encher você de força, vai melhorar a sua vida de oração e vai fazer você correr para Deus cada vez mais. Seja abençoado, meu querido.